Bom dia, irmãos, paz seja convosco. Vamos à nossa 98ª aula da nossa Escola Bíblica Online. Espero que você esteja aí gostando, compartilhando, aí curtindo, né, comentando as nossas aulas. E nós vamos dando aí continuidade, estamos estudando a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Estamos aí no capítulo 8. Aula passada, Paulo fala sobre sensualidade, né? Paulo fala sobre respostas, né, às perguntas sobre casamento. Paulo fala da estabilidade da família. E Paulo fala em casamento durante uma tribulação e que isso vai trazer problemas. Então, agora, Paulo vai falar sobre coisas sacrificadas a ídolos. Tudo isso estava surgindo como problema na igreja de Corinto. E Paulo, então, está esclarecendo através de uma carta e serve para nós hoje da mesma maneira. Então, abra sua Bíblia, me acompanhe aí. 1 Coríntios 8, versículo 1 e 2. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Então, Paulo aqui está resumindo a uma série de questões que recebeu em carta lá da igreja de Corinto. Então, temos duas situações. Nós temos aqui a primeira, festividades, né? Uma vida social, várias festas onde comiam diante de ídolos. E Corinto tinha muitos templos que serviam a vários deuses. E temos armazéns, açougues que vendiam alimentos e difícil de saber se o que comprava era sacrificado ou não a ídolos. Então, Paulo diz que todos têm sua opinião formada. E como agir então? Não havia um acordo sobre essa questão. Ensoberbece que traz um orgulho negativo quando está longe do amor, pessoa arrogante. Então devemos entender que temos muito ainda a aprender e aplicar o saber com amor. Verso 3 e 4, mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Então, se aplicamos o amor de Deus, somos próximos de Deus. Se não, anda no seu próprio entendimento. Paulo não está dizendo que o ídolo não traz prejuízo. Ele diz que o ídolo não é Deus. Então, não está em igualdade com Deus. Quando as pessoas olham para o ídolo, dão a ele certo poder, como se fosse muito poderoso. Só existe um Deus verdadeiro. Ídolo é a representação falsa de alguém. E por trás dele temos a ação do diabo, porque eleva as pessoas à idolatria, que é grave pecado diante de Deus. O ídolo, a imagem, nada é. Versos 5 e 6, porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, um só Pai, de que são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também para ele. Então, Paulo faz um contraste entre dois pensamentos. Alguns olham para os ídolos e creem que eles são deuses que têm poder no céu e na terra. Para nós, um só Deus, né? O Pai.
A comida não é do ídolo, é do Pai. A comida sacrificada é do Pai. E existimos para agradá-lo. Quando Paulo diz Pai, ele coloca Jesus Cristo no mesmo patamar. E nós em união com Cristo. Então, Paulo mostra que Deus tem a soberania sobre tudo e todos. E estão enganados os que acreditam em outros deuses, porque eles não existem. 7:8, entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade, até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a ele sacrificadas, e a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Então, não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos e nada ganharemos se comermos. Então, existem pessoas que entendem que os ídolos têm poder porque não têm conhecimento, eles não entendem da palavra de Deus. Então, são fracos e fortes, maduros na fé, aqueles que entendem. Então, o ídolo nada é. E todas as coisas são de Deus. O fraco não é maduro na fé para estes assuntos. Então, Paulo mostra o pensamento dos fortes, a comida não nos faz aproximar ou nos afastar de Deus, a comida é de Deus e, em tese, não oferece nada, não perde e não ganha nada espiritualmente. A comida não tem poder. Verso 9 e 10, vede, porém, que esta vossa liberdade não venha, de algum modo, a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém te vir, a ti, que és dotado de saber, à mesa, em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco, induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? Então, Paulo vai explicar como os fortes, maduros na fé, podem usar essa liberdade. Se alguém te ver num templo de ídolo, pode imaginar que você está ali adorando o ídolo. Então, precisamos ter sabedoria para usar essa liberdade que o Senhor te dá. Por isso, a palavra de Deus diz que nós tudo podemos, mas nem tudo convém que nós façamos. Verso 11 e 12. E por causa do teu saber, perece o irmão fraco, pelo qual Cristo também morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. Então, alguns usam a maturidade de maneira errada e o irmão perece, o irmão morre espiritualmente. O que vale mais participar dessas comidas ou não participar e abençoar o irmão fraco? Então, Paulo finaliza que isso é pecado, usar essa liberdade sem pensar. E peca contra Jesus. Vale a pena participar disso? Claro que não. Sem amor pelas almas, não conseguiremos colocar o irmão à frente das nossas prioridades, dos nossos desejos. Como se dissesse, tô nem aí para o meu irmão, né? Então, com amor, o pensamento é diferente, né? Nos preocupamos com a vida espiritual do nosso irmão. Verso 13. E por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha escandalizá-lo. Então, o ideal é fazer o máximo para não escandalizar o meu irmão. Então, a tolerância para com os que são fracos na fé. Existem alguns conhecidos, né, alguns amigos nossos, tipo, não comem carne de porco. Então, você vai chamá-lo para comer na sua casa e fazer uma feijoada, fazer ali um pernil assado? Claro que não. Para quê? Você vai deixar o seu irmão constrangido, né?
e você não vai poder obrigá-lo. Como que ele vai fazer na sua casa? Né? Você o convidou. Então, que nós possamos ter esta liberdade, mas assistida pela palavra de Deus. Amém? Agora, Paulo vai falar novamente da liberdade e dos direitos. Então, Paulo ele era criticado pela igreja de Corinto e então ele vai falar sobre os seus direitos. Capítulo 9, verso 1 e 2. Não sou eu, porventura, livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outrem, certamente o sou para vós outros, porque vós o selo do meu apostolado no Senhor. Então Paulo fala dele agora, como cidadão romano, livre, não era escravo de nenhuma nação. Outros povos eram sujeitos ao Império Romano, que dominava na época, inclusive os judeus. Ele fala das suas qualificações. Ele era apóstolo, mensageiro especial enviado por Cristo. Então, ver Jesus era uma das qualificações para que fossem apóstolos. Então, eram testemunhas de Cristo. E Paulo não esteve com Jesus, mas Paulo viu Jesus e foi comissionado pelo próprio Jesus. Então, Paulo fala para a igreja olhar para ela mesma. Outrem é Paulo se referindo aos que não o consideravam apóstolo, quando comparado aos 12 apóstolos. Então, o selo, as cartas enviadas, tinham o selo que conferia a autenticidade daquela pessoa. E quando as pessoas olham para a igreja de Corinto, veem o apostolado de Paulo. Verso 3 a 5, a minha defesa perante os que me interpelam é esta: não temos nós o direito de comer e beber? E também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Então, a defesa é porque existe um questionamento contra Paulo, que era a sua forma de sustento. Então, Paulo tinha preferência de se sustentar, mas alguns criticavam por os outros apóstolos que eram sustentados pela igreja. E isso não significava que ele era maior dos apóstolos. Então, nós, Paulo quer dizer, outros que faziam da mesma forma de sustento, mulher, uma irmã, esposa, levar na missão, Paulo não era casado. Então, será que o fato de Paulo não ser casado o desqualificava como apóstolo? Paulo fala aqui da liberdade e de sustento. 6 e 7, ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Então, o trabalho secular que Paulo está falando é para se dedicar ao evangelho. Paulo dá exemplos. O soldado é enviado por seu país que não custeia, e o país custeia a guerra. Essas pessoas são sustentadas pelo seu próprio trabalho. Verso 8 e 9, porventura, falo isso como homem, ou não o diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca do boi quando pisa o trigo. Acaso é com os bois que Deus se preocupa? Então agora Paulo apela à argumentação dele e que está na lei, não é pensamento dele, o direito deles viverem do evangelho. Veja lá Deuteronômio 25, 4. Era comum usar o boi para fazer o beneficiamento do trigo, debulhar. Com o seu peso, separava a semente da casca e era
jogado para o alto. A palha voava, então ela era separada. E nesse trabalho, o boi vai comer um pouco desse trigo. Alguns amarravam a boca do boi para ele não comer. E pela lei de Deus, isso era um maltrato ao animal. E não podiam fazer. Se Deus tinha esse cuidado com os bois, quanto mais com os seus servos que trabalhavam na obra dele. Então, Paulo usa a lei até para argumentar sobre isso. Verso 10 e 11. Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito, pois o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Então, o trabalhador é digno do seu trabalho. E é justo isso, né? Paulo demonstra a palavra por nós. O que trabalha tem direito de receber os frutos do seu trabalho. Então, tem esperança de ver esse resultado. Paulo fala do trabalho missionário, né? Gastamos nosso tempo por vocês e esperamos recebermos para nosso sustento, e a mesma figura do lavrador que Paulo está usando. Verso 14 e 15, assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma dessas coisas, e não escrevo isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes de alguém me anule esta glória. Então Jesus ordenou lá em Lucas 10, 7, ele envia os discípulos a pregar e diz: digno é do seu salário, que eles seriam sustentados por eles. Paulo fala dos direitos dados pelo próprio Deus por conta do trabalho que realizavam. E diz que não está vivendo da obra, mesmo tendo este direito, e não está escrevendo com o objetivo de pedir sustento da igreja, glória de não exercer esse direito. Olha, Paulo fala forte aqui. 16 e 17. Se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão. Mas se constrangido, é então a responsabilidade de dispenseiro que está me confiada. Então, Paulo fala do seu trabalho, diz que não é o melhor, é obrigação dele. Se tenho a obrigação, eu tenho que fazer, não tenho escolha. Paulo faz pela missão que lhe foi confiada. Então ele diz: eu tenho galardão. Se não faço voluntariamente, eu sou escravo de Cristo, diz Paulo. Dispenseiro é escravo, administrador de algo que não é dele. Paulo é escravo administrando o trabalho do reino de Deus para o Senhor Jesus. Verso 18 e 19, nesse caso, qual é o meu galardão? É que evangelizando, proponha de graça o evangelho, para não me valer do direito que ele me dá. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos. Fiz-me escravo de todos a fim de ganhar o maior número possível. Então, como administrador de algo que não é meu, qual o meu prêmio, salário, recompensa? Paulo então diz que a maior recompensa dele é agir como está agindo, ter a liberdade de abrir mão do direito em favor de vocês. A recompensa para Paulo era o próprio trabalho. O escravo não tem direitos e seu objetivo era ganhar almas.
verso 20 e 21, procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus, para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei. Embora não esteja eu debaixo da lei. Ao sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Então, Paulo agora vai contar como que ele agia. Paulo se adequava a situações para ganhar a todos os grupos para Jesus e não precisava pecar por causa disso. Verso 22 e 23, fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do evangelho, com o fim de me tornar cooperadores com eles. Paulo era forte, não era dissimulado. Paulo abriu mão de direitos para edificar os que não tinham conhecimento. Então, o problema do sustento de Paulo estava sendo questionado na igreja de Corinto. Por isso, Paulo dá essa explicação toda e o foco dele sempre é abençoar as vidas. Verso 24 e 25, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível e nós, porém, a incorruptível. Então, Paulo traz exemplo conhecido da região, que eram as Olimpíadas, que já existiam e demonstra as atitudes do servo de Deus fazendo essa comparação. Então, o prêmio é de um só na corrida, mas todos se esforçam para ganhar esse prêmio. O atleta se esforça ao máximo para ganhar o prêmio. E essa é a atitude do cristão. Se dominar para ganhar o prêmio, mas existe uma diferença. Os atletas ganhavam uma coroa perecível, mas nós recebemos a coroa eterna e não a perecível, a nossa salvação para a eternidade. Verso 26 e 27, agora como também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então, Paulo diz, eu sou um corredor também, mas eu tenho um alvo a alcançar. Ser pregador e alcançar o maior número de pessoas para Cristo. Ele luta contra si mesmo, me colocando como escravo do Senhor, para viver o que eu prego. Então, abrir mão dos seus direitos em favor do próximo. Amém? Nós vamos parar aqui a nossa escola hoje. Semana que vem, nós vamos falar alguns exemplos que Paulo dá da história de Israel e ele vai falar mais coisas aí para que nós possamos ter um entendimento melhor. Amém? Então, que você tenha aí um excelente domingo juntamente com a sua família, que você tenha um dia com Jesus e um beijo grande no seu coração e até a próxima aula, se assim Deus o permitir.